Olá, seja muito bem-vinda a essa live em que vamos falar sobre deusas. Que deusa é você? Vamos falar sobre os arquétipos das deusas, algo que há muito tempo vocês vêm me pedindo para falar. E finalmente, resolvi fazer uma live. Nas últimas semanas vocês me pediram muito sobre isso, para falar mais sobre as deusas, que vocês querem entender. Mas que história é essa que eu vi falando que é arquétipo? O que é arquétipo, né? Que história é essa de arquétipo? Então, estou aqui hoje para falarmos sobre arquétipo. Vamos ter uma convidada maravilhosa, uma amiga, que já foi uma mentora e hoje uma grande amiga, a Ellen Lisboa, que também vem se dedicando a estudar as deusas como eu. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu venho estudando as deusas e gosto muito de falar sobre isso. Eu percebo que na roda de amigos eu começo a falar esse negócio de Deus e todo mundo para ouvir, todo mundo quer perguntar. Então vamos compartilhar com o mundo, porque conhecimento guardado fica em museu. Então aqui a gente quer compartilhar, aqui queremos falar com vocês sobre isso. Vamos esperando vocês chegarem. Um papo muito importante, mulher, né? Quando vocês me perguntam, né, Karina, o que a gente pode fazer para despertar mais o feminino? E uma das estratégias para a gente despertar mais o feminino é estarmos entre mulheres com assuntos de mulheres. Então é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Vamos estar entre mulheres com assunto de mulheres. E aí eu quero te pedir que você contribua com esse momento, clicando aqui nesse aviãozinho e mandando pelo menos para 10 mulheres que estejam online no Instagram. Como que você sabe isso? Que tá verdinho, né? Então você vai clicar aqui, vai aparecer um monte de opção de nomes para você mandar e você vai mandar para aqueles que estão verdinhos lá, tá bom? Então convide outras mulheres. Tomara que você tenha convidado uma amiga para sua amiga estar aqui pra gente falar sobre que Deus é você e qual a relevância disso, né? Para que sabermos disso, né? Não, querida, que deusas. Não é sobre Deus, tá bom? Não tem nada a ver com Deus, tá? Vamos sair desse lugar aí, não tem nada a ver com Deus isso, tá bom? Está travando, me diga se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Me diga se vocês estão me vendo bem, porque às vezes se tá travando a sua internet, não a minha. Aqui me parece que tá tudo bem, tá bom? Me parece que tá tudo bem. Vamos lá, me digam se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Olha, já tem aí candidatos procurando mulheres acima de 31 anos para namorar. Olha só, ele quer acima de 31 anos para namorar. A Ellen já tá por aí. Vamos só esperar vocês compartilharem. Então clica aqui no aviãozinho, manda pelo menos para 10 mulheres, tá bom? Pra gente fazer uma live linda aqui, uma live linda. Vou esperar vocês compartilhar. Vendo e ouvindo perfeitamente, né? Então se tá travando, talvez esteja travando aí a sua internet. As pessoas se esquecem disso, né? Fica reclamando para quem tá transmitindo a live, mas às vezes o problema é na sua casa, na sua internet, não aqui, tá bom? Me fala aí de onde vocês estão me falando. Eu já vi gente de Portugal, da Alemanha, da Angola. Então vamos lá, vamos ver de onde vocês estão falando. Quem já compartilhou, fala aqui pra mim. Já tem gente querendo saber, cadê o cara que quer alguém pra namorar? Aí ele vai ter que descobrir qual é o tipo de deusa, né? Qual o arquétipo que ele quer, a mulher mais incorporada para esse namoro aí. Estados Unidos, olha só, muito bom. Estados Unidos, São Paulo, muito bem. Minas Gerais, são mais pessoas de São Paulo. Quem já compartilhou, me fala aqui que já compartilhou. Fala aí, já compartilhei. Se você já compartilhou, me conta que você já compartilhou e muito obrigada por compartilhar. Eu tô aqui, Ellen tá aqui, esse é horário, sábado, entregando o nosso máximo, e a única coisa que eu quero que você contribua é que você compartilhe para trazer outras mulheres para cá, tá bom? Quem já compartilhou, deixa eu saber que você já compartilhou. Deixa eu pegar minha água e vamos lá. Então vamos lá. Enquanto vocês vão trazendo outras mulheres para cá e eu convidar a Ellen para vir para cá, eu quero falar com você sobre o que é o arquétipo, né? Eu passei muito tempo lendo definições, ou assistindo aula, ouvindo sobre o que eram arquétipos, né? E eu sempre achava muito complicado entender o que seria um arquétipo. Tem pessoas que acham, né, que quando eu tô falando de arquétipo, de deusa, que eu estou falando de coisas místicas, de coisas esotéricas, e não tem nada a ver com misticismo, nada a ver com esotérico. Já tem alguns anos, meninas, pelo menos uns 20 anos que eu me dedico a estudar comportamento humano. E uma das conclusões que eu cheguei estudando comportamento humano é que o ser humano não muda tanto.
existem alguns padrões de comportamento do ser humano. É claro que cada pessoa tem a sua individualidade, as suas questões, os seus assuntos, as suas individualidades e suas particularidades. Mas de um modo geral, existem alguns padrões do ser humano que se repetem. E o que podemos chamar de arquétipo? Arquétipo, podemos chamar de arquétipo um conjunto de comportamentos. Então imagina assim, né? Então existe alguns grupos, alguns conjuntos de comportamento. Imagina um conjunto de comportamento A, um conjunto de comportamento B, um conjunto de comportamento C. A cada conjunto desses de comportamento, damos o nome de arquétipo. Uma forma muito simples de explicar, né? Eu fiquei tanto tempo tentando entender o que era um arquétipo, confesso pra vocês, né? E depois, de forma muito simples, eu falei, gente, nada mais é do que realmente um conjunto de comportamento humano. Que Jung, por exemplo, um psiquiatra que se dedicou, né, a estudar e formatar um grupo de arquétipos, né? São arquétipos muito conhecidos, os arquétipos de Jung. E existem outras formas de você, digamos assim, classificar o comportamento humano, a forma humana de ser. E uma das formas de vermos o comportamento humano é o arquétipo das deusas da mitologia grega. Também existem as deusas indianas, existem diversos outros padrões de comportamento. Eu gosto muito de me dedicar, eu tenho me dedicado já tem uns 2 anos ao estudo das deusas da mitologia grega. São muito fortes, deusas muito poderosas, né? E que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religiosidade, nada a ver com espiritualidade. Está muito relacionada à mitologia grega, as histórias mitológicas que a gente estuda e os personagens mitológicos que tinham um perfil comportamental. Então tínhamos lá a deusa Atena, que tinha um padrão de comportamento, a deusa Hera, a deusa Afrodite, a deusa Deméter, a deusa Artemis, que tinham, cada uma dessas deusas tinha um padrão de comportamento na história da mitologia grega. E a cada padrão de comportamento desse damos o nome de arquétipo. E aí o que nós vamos fazer aqui? Descobrir a qual arquétipo de cada uma dessas deusas que você vem carregando mais na sua vida, que está mais presente em você. E aí fica o seguinte, Karina, mas para que isso? Para que eu vou saber qual que é a deusa e por que eu gosto de estudar os arquétipos a partir das deusas? Porque eu sou mulher, né? Então é uma visão bem do feminino, né? Dos arquétipos do feminino, que, por exemplo, Jung, a classificação de Jung está direcionada tanto para homem como mulher. Por exemplo, nos arquétipos de Jung, da última vez que eu me avaliei, porque isso a gente vai mudando e vai ser um dos assuntos aqui, se a gente vai ou não mudando os nossos arquétipos lá, e vamos falar sobre isso aqui. A última vez, né, que eu fiz um teste, que eu fui avaliada dentre os arquétipos de Jung, eu tinha o arquétipo do herói e o arquétipo do amante. E isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Já os arquétipos das deusas é bem direcionado para as mulheres. Então, por isso que é delicioso falarmos sobre isso, tá? E hoje eu vou contar para você qual o arquétipo que hoje na minha vida, os 2 arquétipos, a gente tem um principal. É claro que existe uma integração e é muito importante a gente integrar as deusas dentro da gente, todas elas, mas sempre existe um arquétipo que é aquele que tá regendo com mais força a nossa vida naquele momento e um secundário. Mas todas podemos acessar. E o que é mais legal ainda, nós podemos, dependendo da necessidade do momento, daquilo que a gente precisa realizar e executar, acessar um arquétipo. É como se nós colocássemos uma máscara. Então imagina assim, agora eu vou colocar a máscara de ser uma Afrodite, e agora eu me transformo numa Afrodite, e por esse momento agora eu vou ser uma Afrodite por um momento com meu marido, e agora eu vou colocar essa máscara de Afrodite, mas não significa necessariamente que aquele é o arquétipo que está regendo a sua vida, mas a gente pode acessar, né? A gente pode ir lá e acessar os arquétipos, mas temos sempre um arquétipo que está regendo a nossa vida. E eu mesmo, hoje, se vocês prestarem bem atenção, eu venho bem vestida a caráter da minha deusa que vem predominando, que inclusive pra mim, meninas, e nós vamos conversar isso junto com a Ellen aqui, tem sido uma grande surpresa, né? Como esse arquétipo tem estado tão presente na minha vida e como eu mudei nos últimos 20 anos da minha vida, né? Não tô falando de uma mudança de um mês, de um ano, mas dos últimos anos, tá bom? Então lá no Jung, eu sou o herói, né? Eu tenho o arquétipo do herói e o arquétipo do amante. Agora aqui em relação às deusas,
né? Olha, que brinco lindo. Então, olha só, a minha deusa tá, olha, nessas coisas todas, né? Então, já tá ficando uma dica aí pra vocês, tá bom? Então, vamos trabalhar? Vamos convidar a nossa convidada maravilhosa, Ellen Lisboa, é terapeuta. Ellen tem uma história linda também de transição de carreira. Ellen também era advogada e deixou o direito para se dedicar ao estudo do comportamento humano, terapeuta, mentora. Ellen foi minha coach lá atrás, alguns anos atrás, foi minha coach, né? Trabalhamos junto, ela foi minha coach, foi um trabalho maravilhoso. Todo esse... Eu gosto até de... Vou tirar um segundinho para falar sobre isso, né? Hoje existe um preconceito muito grande com os processos de coaching. E é muito triste que isso aconteça, porque na verdade se banalizou muito, virou uma bagunça muito grande, né? Equívocos muito grandes em relação à técnica de coaching. Mas eu sou formada em coaching, né? Eu sou formada em coaching, eu sou coach, e é uma ferramenta uma ferramenta poderosa para direcionar a nossa vida, para realizar aquilo que a gente quer realizar, mas infelizmente virou uma bagunça tão grande, sabe? Os processos de coaching, as pessoas fazem formação de coaching de um dia e já se dizem coach, né? Eu fiz uma formação longa de vários, né, meses, então a Ellie foi minha coach, me ajudou muito por um período, e eu quero honrar aqui os processos de coaching bem feitos, sério, ético, porque é maravilhoso, e hoje coach virou sinônimo de... até de deboche, né? Quando uma pessoa se diz coach, mas ser coach é uma profissão maravilhosa, e o processo de coaching é sim uma ferramenta poderosa. O problema foi a banalização, né? Que aconteceu por aí, tá bom? E aí, qual que é a importância? Vamos voltando só aqui antes da gente convidar a Ellen, né? E qual que é a importância, então, da gente entender sobre os arquétipos, da gente entender qual o arquétipo que está regendo a nossa vida? É a gente entender como a gente funciona. Gente, presta atenção. Uma das coisas mais valiosas e mais poderosas que podemos ter nessa vida é entender como a gente funciona. E eu te garanto, as pessoas não entendem. Eu não entendo 100% como eu funciono, né? A gente ainda se pega, meu Deus, não acredito que eu estou pensando, falando e fazendo isso. Mas, na maior parte das vezes, você entender o porquê você está se comportando daquela forma, o que está te movimentando, por que você está se movimentando daquela forma, ou porque você está evitando se movimentar daquela forma. E isso vai ser muito poderoso, e isso vai ficar muito claro para você à medida que você se conhece. E você conhecer os seus arquétipos e os arquétipos das deusas, que é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta, assim como o coaching é uma ferramenta, se conhecer dentre os arquétipos das deusas é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é a coisa mais poderosa que podemos ter, né? A pergunta que eu estou fazendo sempre para vocês, e o que nós vamos trabalhar lá no meu evento presencial em Campinas, dia 21 e 22, se você não garantiu sua vaga ainda, possivelmente essa semana que se inicia agora, eu vou encerrar as inscrições, porque vão acabar as vagas, e eu vou encerrar as inscrições. O que nós vamos trabalhar? O que você quer. E você só é capaz de saber o que você quer a partir do momento que você tem clareza de quem é você, do que você quer experienciar na vida, tá bom? Então é por isso, nos conhecermos, né? Isso é bíblico, conheça-te a ti mesmo. E é isso que eu quero que as mulheres sejam capazes de fazer, se conhecer para viver a vida de verdade, a vida que quer viver, tá bom? Então chega de enrolar, vamos convidar a nossa convidada. Para quem compartilhou. Quem compartilhou aí? Alguém aqui sabe qual é a sua deusa? Sabe assim, que já fez teste, né? Porque existe um teste que já fez o teste, sabe realmente que deusa é? Eu sei, só vou falar lá na frente qual é a minha deusa, né? A Ellen também falou que vai falar, né? Qual é a deusa dela? Tem as minhas alunas dizendo que vão pro encontro, né? Então vamos lá, vou convidar a Ellen para vir para cá. Ellen, mulher, cadê você? Vamos chamar ela. Prepare-se para essa mulher maravilhosa que vai entrar aqui agora. Vocês estão Vamos lá. Já convidei a Ellen para vir para cá. Eu não sei. Muito... Aê! Minha deusa! Você é maravilhosa! Estou a caráter, amiga. Você tá deusa! Eu amei te ver, tô sentindo daqui tua deusa. Maravilhosa, amada. Gratidão pela oportunidade, pelo convite. Eu tava morrendo de saudade de prosear com você por aqui. Olha, seja muito bem-vinda, Ellen. Seja muito bem-vinda.
Ela é uma pessoa muito especial na minha vida, há muito tempo presente, como terapeuta, como coach, como amiga, né? E agora aqui compartilhando esse momento tão especial, tão especial. Ellen, e aí? Manda! Eu E tô aí, tão Ellen? orgulhosa de você falando desse Ah, assunto. Eu só honra e gratidão pela ah, oportunidade da gente ajudar essa mulherada a realmente acolher, aceitar a deusa regente, a deusa fundamental, a deusa primordial uhum, delas, como esse conjunto de comportamentos. Amei tua explicação do arquétipo como uma tendência de comportamento. Porque se a sim, gente conhece a nossa tendência, a gente para de brigar com quem a gente nasceu para ser, né? Com quem a gente é. uhum, A gente exa- potencializa isso, protege isso, poupa, honra, negocia, e isso é libertador. E toda mulher, deusa, merece cada MPS, cada lindeza que é, passa por aqui, bom demais. sim, sim. Ellen, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pinceladinha rapidinho Bora. nas principais deusas aí? Vamos lá, vamos juntas. Então vamos rapidinho, porque senão vamos tomar. Porque assim, meninas, existe um teste, é um teste longo, né? Existe um teste bem longo para você ter certeza qual é a sua deusa, mas dá para a gente dar algumas ideias para vocês. E o que eu quero que Sim. vocês observem na hora de você avaliar qual seria a sua deusa? Existe uma tendência muito grande de você querer ser algum tipo de deusa. Ah, eu quero ser uma guerreira. Eu quero ser uma caçadora. O que você quer, gata, não significa que você seja. Eu fiquei um tempão em conflito entre a deusa que eu não era mais, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Assim, Cariana, como que é? Aceita que dói menos, porque você não é mais aquela deusa, você é outra deusa agora. Aceita que dói menos. Então há uma tendência daquilo que você idealiza socialmente, as suas crenças socialmente, aquilo que você ouviu do seu pai, principalmente da sua mãe, agora, nesse momento que estamos falando aqui do feminino, de você falar, eu quero ser uma guerreira, eu quero ter uma espada na minha mão, né? Então eu não aceito o outro. E aí você já se identifica. Então presta atenção no que você é de verdade, mulher, né? Cá, deixa eu fazer uma Ah, pergunta. Tem ah, algumas pessoas me falando que meu áudio tá baixo. Eu vou tirar o ah. fone, me confirma se Tá. fica melhor. Vamos lá. E eu vou tirar os comentários para não ficar no seu rosto. E Vamos aí, ver. melhor o áudio? Melhor sem fone. Vamos sem fone. Vamos Perfeito. sem fone. Melhor. Tá bom, melhor. Então vamos lá, vamos dar uma pincelada. Que deusa que você quer começar? Ai, vamos começar Hum. com Perséfone, porque ela é tão judiada, ela é tão... Ai, coitadinha, né? Coitadinha. Vamos incluir ela primeiro? Vamos, né? Então, essa é a deusa mística, né? A deusa médium. E que muitas vezes fica escondida na própria vida e na sociedade, né, Ellen? Como é excluída essa mulher, né? Exato. E muitas vezes ela tá também... Ela tá na nossa capacidade de confiar, de se entregar, que tem se perdido muito. Então, assim, ela Uhum, desvalorizada, obscurecida, ela tá muito desprezada. A mulherada não quer ser Perséfone, não quer confiar, uhum. não quer conectar, não quer ir para o mundo interno, não quer mais se familiarizar com essa mediunidade, com esse mundo avernal, com essa coisa do subjetivo, com essa coisa do feminino num Do limiar místico, né? Deus. A deusa que mexe o caldeirão, né? Aquela deusa que mexe o caldeirão. E é uma deusa que ela põe uma máscara para viver no mundo, né, Ellen? Ela põe Exato. uma máscara para viver no mundo e ela tem um próprio mundo interno, né? Ela vive lá no mundo interno, às vezes um mundo interno solitário. Ela está até no meio das pessoas, mas ela quer mesmo muitas vezes estar sozinha, escrevendo, desenhando, meditando, orando, né? Aquela deusa que está lá dentro, que está lá para dentro e as pessoas estão muito para fora, né? Isso. É a deusa que, assim, a vida interior dela é muito mais rica, Do interessante interior, né? que a vida exterior. Então, estar na própria companhia costuma ser muito mais interessante, muito mais respeitoso. Razão porque, às vezes, a vida exterior se revela um grande desafio. As interferências, os ruídos, né? É aquela deusa que está tanto na primeira, mais ativada, tanto na primeira infância nossa, quanto lá na fase mais anciã, que é desde esse lugar de eu comigo mesma, eu mais para dentro. E muitas vezes algum trauma muito forte que aconteceu ali na infância, né? Que jogou a mulher para aquele universo ali.
e que na vida adulta ela precisa de ajuda, muitas vezes de uma ajuda terapêutica, né, Érica, Ellen, de uma ajuda terapêutica, de alguém que ajude ela a sair dessa casca e parar de viver com essa máscara e aceitar, né, que ela tem aquele mundo interno dela, aquele mundo místico, aquele mundo médium e que, né, que as nossas bruxas, né, digamos assim, as nossas bruxas, entre aspas, né, as nossas mulheres, muitas vezes representadas pelas nossas curandeiras, né, pelas essas mulheres, e que estão aí tão no cantinho do mundo aí, mas são mulheres maravilhosas, né. E que Hoje eu... né? Potentemente, quando elas vão para a vida com o valor desse lugar, então elas acessam a beleza real delas, né? A potência. Enquanto elas não aceitam, enquanto elas têm medo, enquanto elas se refugiam, elas ficam realmente mais castradas. Daqui a pouco elas assumem e vão para a cura, vão para a escrita, vão para a arte, vão para a poesia, uau! E florescem. Da ficção, né? O inventar, o criar, né? Então, são hoje interessante que hoje eu coloquei aqui no Instagram para me dizer inbox, né? E incrível, muitas mulheres, mesmo aquela imagem pesada, você viu que eu coloquei uma imagem bem pesada, e muitas mulheres, assim, eu me identifiquei com essa aí, Karina, sério, o que isso significa, né? Eu me identifiquei com essa imagem e eu fiquei surpresa, porque eu achei que as pessoas não iam querer se identificar com aquela imagem forte, né? E muitas mulheres disseram, eu acho que eu sou essa deusa. Incrível. E aí, agora vamos lá. Vamos para uma deusa mais mundana, digamos assim? Vamos para Afrodite? Vamos para então vamos com Afrodite. Então, Afrodite, a deusa do amor, né? Aquela mulher que está na vida para desfrutar do melhor que a vida pode nos oferecer, né? Da beleza, do que é belo, de uma grande amante, né? Que a vida é um grande happy end, um grande final feliz, né? E que você não precisa ficar preso sempre numa mesma história, né? Essa história pode mudar, porque que a Afrodite está em busca sempre de uma vida incrível, uma vida bem vivida, né, Ellen? Exato. E também nos fala muito desse lugar de amor incondicional, que eu tô onde eu posso estar por inteiro. E se eventualmente eu deixo Eu preciso amar muito, amar só um pouco não serve. Esse lugar mais de temperamento extrovertido, enquanto Perséfone total, mais lá dentro, né? Afrodite toda mais extrovertida, então para a vida, para a relação, para o outro, para a conexão, para a sedução, para o envolvimento, para os 5 sentidos, para a dimensão realmente mais material de desfrute do corpo, do olfato, do paladar, do aroma, e que pode realmente, com muita magia, embelezar qualquer situação, qualquer relação. E aquela mulher que está em busca, né, daquele homem elegante, daquele homem charmoso. Afrodite, esses dias eu estava lendo, né, que às vezes muitas Afrodites têm uma tendência, às vezes até na juventude, de se envolver com um homem mais velho, né, aquele homem que já tem aquele glamour, aquela, né? E... Diferente que daqui a pouco nós vamos falar da Atena, né? Que é um homem, né? Um guerreiro. Não, ela quer um homem gentil, um amante latino. E uma grande mãe, né? Sabe uma coisa que às vezes não se vê em relação a Afrodite? Que sim, ela vai ser uma grande mãe, uma mãe muito amorosa, aquela mãe que vai enfeitar os filhinhos, que eles vão ser lindinhos, né? Aquela mãe brincalhona, aquela mãe que brinca muito com os filhos, né? Aquela mãe que gosta diferente da deusa mãe, né? Que é a grande protetora, ela que vai ser aquela mãe que vai brincar muito, que vai ser muito participativa na vida dos filhos, na infância, na adolescência. É uma mulher incrível, né? Ela tá, inclusive, levando mais os filhos para a vida. Como ela é da vida... Uhum. Portar uma ponte de exemplo, né? De se divertir, de viver a vida e revelar ao filho que se trata disso a vida e é possível para ele também. Então, normalmente ela vai ser uma mãe até mais leve, uma mãe que não vai estar tão em cima, mas vai estar levando para a vida, levando, mostrando que a vida há que se viver, viva, realize seus desejos, seus sonhos, como eu, como uma grande Afrodite.
É isso mesmo. E depois quando a gente abrir os comentários que vierem as dúvidas, nós vamos falar, né, digamos assim, qual é o grande poder de cada uma dessas deusas, quais são os desafios, né? Qual o superpoder de uma Afrodite, qual o perigo de uma Afrodite, né? Qual o grande perigo de uma Afrodite, né? Que não está ali no seu recurso, que está ali na dor. Então depois vamos falar sobre isso. Vai lá, escolhe outra deusa agora, Ellen. Bora de outra também famosa, já que nós estamos nessa ala das famosas. Bora pra Atena? Essa é a que tenho certeza que as mulheres mais vão se identificar, porque de fato, né, Ellen, que é uma grande dor hoje da nossa sociedade, que é a grande dor da nossa sociedade, são as mulheres com tanta dificuldade de estar no feminino. E talvez a maior dor de uma Atena é não conseguir integrar o seu feminino, né? Então, Atena, a grande guerreira, aquela mulher que já nasceu da cabeça do seu pai com uma espada na mão, pronta para a batalha. Essa é a Atena. E tenho certeza que a maior parte das mulheres, sempre que eu estou falando sobre esse negócio das deusas, as mulheres querem ser uma Atena. Não há dúvida de que hoje todas as respostas que eu tive em box de que deusa você acredita que você seja, de todas elas, talvez 50% das respostas, Ellen, depois eu vou até fazer um levantamento melhor disso, vou até pedir para alguém da minha equipe também me ajudar a mapear isso lá, porque são muitos, né? Não dá para eu... das mulheres sendo uma Atena ou o que eu falei, querendo ser uma Atena. Né? Que às vezes você nem você nem quer ser, você não aguenta mais carregar essa espada, né? Aquele escudo, aquela espada, mas você está lá, né? Naquela busca por ser uma Atena. A filha do pai, né? A filhinha do papai, né? A filha do pai, a estudiosa, a salvadora, a fodona, a que aguenta tudo sozinha, carrega todo mundo e também tende a estar num lugar de fazer tudo pelos outros, fazer pouquíssimo por si. Quando mais no recurso a ser a moderada, a prudente, porque vai trazer prós e contras, vai estar realmente buscando esse lugar de civilidade, de política, de possibilidade da gente avançar. E dela... É a Atena que está aí, né? As grandes líderes, as políticas, as mulheres dos negócios, são as Atenas, né? São elas que estão aí. Né? E normalmente você falou super bem, né? Aquela que ela tem como referência, como exemplo, como orgulho, o papai, né? Ela que funciona na vida com a mentalidade do pai, buscando orgulhar o pai, buscando às vezes inclusive superar o pai, quando é o caso de uma relação mais emblemática, de raiz, aquela que ela vai sempre para o racional e que tende a desconfiar e não gostar muito desse mundo de Afrodite, desse mundo de Perseu. Afrodite é uma fraca. Essa Afrodite é uma fraca. Essa Afrodite é uma louca. Essa Afrodite é uma louca. Sabe, que precisa arrumar, vamos tirar esse batom da mão dela e vamos colocar uma espada, né? E a Afrodite, né, uma tendência muito grande, são mulheres que muitas vezes na infância foram muito críticas à mãe. E aí uma grande dificuldade de integrar o feminino, né, porque elas foram muito críticas à mãe. Aquela mãe não era a mulher perfeita para aquele pai perfeito. Ah, meu pai é perfeito, meu pai é maravilhoso. Mas essa mulher não é uma mulher tão perfeita para o meu pai, né? Então, às vezes, muito dura com a mãe. Se a mãe não é como ela é, né? Se ela tem aquela mãe, muitas vezes, a dona de casa, aquela mãe que, às vezes, é uma Hera e, às vezes, uma Deméter, a filha Atena tem uma tendência de criticar essa mãe, né? Porque ela quer a mulher com a espada na mão, uma mulher com masculino muito integrado e que às vezes quando ela está... Vamos até falar um pouquinho mais dela, né, Ellen? Porque eu sei que muitas mulheres estão na dor da Atena aí. E o que acontece? Essa mulher com o masculino tão integrado e que começa a achar que não precisa do masculino para nada. Do masculino vindo de um homem. Né? Então, os homens passam a ser desnecessários porque ela está tão integrada no masculino dela que para que homem? Homem para quê? Eu faço tudo isso aqui sozinha, sem ninguém, eu não preciso de ninguém. Né? Na dor, a Atena é a que tem milhões de questões com o universo feminino, né? Então, ela tem BO com a mãe, ela tem BO com a prima, ela tem BO com a tia. Ela não gosta de ser amiga das mulheres, ela é amiga dos homens,
tem um monte de amigo homem, não tem um pingo de saco com mulher, Nenhuma né? Não paciência. tem um pingo de paciência com mulher. Exato. Costuma estar criticando, costuma estar desdenhando de tudo que diz respeito a associações com o feminino. Menstruação, gestação, cuidado da casa, alimentação, são desdéns típicos da Atena na dor. Claro, todas podem estar mais na dor ou mais no recurso, né? Conhecido, mais visto hoje da dor. É aquela que tende a ter mais problemas com tudo que diz respeito ao cíclico. Oscila mais, porque ela gosta de estar mais ali no fixo, né? Naquilo que ela tem controle. Então, tudo que ela não controla, ela tende a rejeitar. E dá BO, hein? Dá BO. E é uma mulher também interessante, que ela é uma mulher vista pelos homens, né? É muito interessante ver a relação da Atena com o homem. Ela é muito amiga, ela vai ser a melhor amiga de um homem, né? Ela consegue ser uma amiga muito poderosa de um homem e realmente rejeitar a amizade das mulheres. E os homens admiram, acham ela bonita, mas não a desejam. E hoje mesmo uma mulher estava me dizendo assim, Karina, é por conta, inclusive, dos meus stories de ontem, que eu estava falando sobre mulher ser rica, que sempre depende de homem, e ela me dizendo assim, né? Ela falando assim para mim em box, ai, Karina, eu conquistei tanto sucesso profissional, tanto sucesso financeiro, os homens me admiram, os homens me respeitam, os homens são meus amigos, mas ninguém me canta. Ela é a parça, né? Ela é a parceira. É uma Atena. O cara acha ela incrível, acha ela maravilhosa, mas jamais irá dar uma cantada nela, porque realmente ela não desperta esse lado da sensualidade. Os homens não a sentem sensualmente, né? Tá ali, admira, ela é bonita, mas vamos lá, bora bater a espada. Sem falar que a maioria na dor não está disponível. Ela tem seu parceiro, que é seu papai. Ela já está casada, né? Casada com o Ela pai. não vai para a vida disponível, ela não vai para a vida para seduzir, ela vai para a vida para vencer. Ela não vai para somar, porque a soma tá feita, ela sai de casa com ela pronta. A marmita dela tá a bagagem. Ela vai levar marmita, né? Que é o pai, né? É uma coisa maluca, assim, do cuidado que pede das mulheres, tipicamente nesse lugar. Do contrário, não viverão uma entrega efetiva na relação amorosa, né? Sim, porque... E outra coisa, né? A mulher da Atena, quando ela se casa, ela pode se casar, ela vai se casar, né? Ela espera que o companheiro também tenha um nível intelectual, de capacidade, que seja... tem até uma frase daquele livro das deusas lá, que eu gosto muito daquela frase, que ele fala assim, ela quer alguém para treiná-la, para bater espada com ela. Se o companheiro não é capaz de treinar, vamos bater espada, vamos fazer aqui agora, vamos afiar nossas espadas e vamos lutar aqui, não é? Esse homem não serve. E aí a gente vê mulheres com tanta dificuldade, com tanto de se aproximar de um homem para começar uma relação, como para manter uma relação. Porque se esse homem não tem uma utilidade para que ela siga no projeto dela de vitória, ela não quer esse homem. Né? Ou ele me ajuda, porque se ele começar a atrapalhar os planos dela, né, de crescimento, de desenvolvimento, se ele não for um guerreiro para bater espada com ela, mas não é um embate, né, um contra o outro, é ajudando a se desenvolver, não serve. Aí ela, né? E nós estamos cheias de Atenas aí, né? E muitas Atenas na dor, Tá? E exaustas, né? Exaustas. Doentes, exaustas. Normalizando a exaustão, né? Dizendo que é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Síndrome de Gabriela, né? Gabriela. Eu nasci assim, sou Gabriela. Reclamam que estão sós, reclamam que não podem contar com ninguém, mas no fundo, internamente magnetizando situações, pessoas, ambientes, que elas possam guerrear, que elas possam vencer e provar que são fodas. E para isso, precisando realmente de ter condições, inclusive, desequilibradas, né? Sim. Relações, inclusive, em que ela esteja como a salvadora e o outro esteja como o salvado, né? Seja esse salvado o próprio marido, esse salvado, eventualmente, o sócio, o cliente e quem quer que seja na vida, né? É isso aí, tenho certeza que muitas estão identificadas. Bora para outra? Bora! Vamos falar de mais diferente dela, vamos falar de Ártemis. Bora para ela. A caçadora, né? Enquanto a Atena é a guerreira urbana, né? A Atena é urbana, né? Tipo, a vida no campo só pode durar 3 dias. Mas, né, Ellen? Não, Ellen?
Ah, é, foi pro campo. E se eu te contar que Ártemis é minha segunda deusa, você vai cair de Mentira que Ártemis é a sua segunda deusa, não é possível. creia, creia. Me levou a alguns enganos recentemente. É, te botou em equívoco, né? Te botou em equívoco. Então, essa é a guerreira, né? Diferente da Atena, que é uma mulher extrovertida, urbana. Qual é a força da Atena? O intelecto. Né? A Atena é a força do intelecto. E qual que é a força da Arteme? É a força física. Ela é fisicamente forte, né? Ela queria ainda mostrar para o meu filho, eu sou mais forte, vamos ver quem faz um supino com mais peso? Aventureira, né? Eu adoro Ártemis, da Da natureza. natureza, né? O símbolo dela ali, o arco e flecha, o cervo. É, na mitologia grega é linda a história dela, né? Talvez mais para frente eu faça lives contando as histórias da mitologia de cada uma. Eu adoro ler, né? Que nem o surgimento da Atena. É maravilhosa a história que ela nasceu da cabeça do pai. Maravilhoso, né? E ela também, né? Uma caçadora, uma mulher do mato, né? E aquela mulher que gosta de se vestir ali, é visível quando a gente vê uma, né? Ali de calça jeans, camiseta, aquela roupa super despachada, porque ela está na cidade, ela tem que estar na cidade, mas onde ela queria mesmo é estar no campo, né? Na natureza, vivendo de forma rústica, bem como eu não sou. Essa não sou eu. Você sabe que o que mais me encanta na Ártemis é esse lado selvagem, indomável, não domesticável. Eu penso que ela porta muito autenticidade no contexto de cidade, que a gente inevitavelmente, majoritariamente tem, né? Mas, de fato, ela tem uma riqueza que também não está muito para a vida social, né? Que está na dupla, que está para a vida, para a aventura, que está para a liberdade, né? E que está para essa coisa da selvageria na vida, no corpo físico. Eu acho ela muito interessante, sabe? Bom. Deusa que me remete mais ao livro Mulheres que Correm com Lobos. Sim, né? A mulher selvagem, né? Isso, quando eu vou ali lendo Mulheres que Correm com Lobos, que é inesgotável, né? Que nos acompanha durante toda a integração do feminino, a que mais me salta, a que mais me pula é essa Ártemis, Sim. com essa energia, mesmo que não com a completude de todos os comportamentos. E é uma mulher que, quando ela vai se relacionar, ela precisa muito da liberdade. Porque tanto a Ártemis quanto a Atena são as deusas virgens, né? As deusas que não se entregaram, né, a um homem. Mas é claro, na nossa sociedade, né, aquilo é na mitologia, mas é uma simbologia na mitologia. Então, claro, uma Atena, uma Ártemis, elas vão se casar. Mas a Ártemis, ela precisa de um homem que mantenha a liberdade dela. Enquanto a Atena precisa de um homem para treiná-la, para ajudá-la a bater espada, já a Ártemis não, ela precisa ainda da liberdade dela, né? Se ela se sentir presa, se ela se sentir sem liberdade, vai ser muito difícil para ela estar numa relação, né? O companheiro de aventura, né? Essa coisa me parece assim muito essa coisa da manutenção de poder sempre inovar, de poder sempre recomeçar. Então, com muita tradição, talvez não se encontre espaço, né? Com muita rigidez ali, talvez não se encontre espaço. Você sabe que até recentemente eu estava vendo que essa nossa interpretação, mais como tradução delas como virgens, quer mais dizer delas que não se entregam, não porque não tem, Não se entregam, não exatamente. porque não representem a relação afetiva ali, mas porque realmente elas vão ter muito desafio de entrega, porque elas vão estar muito mais para elas do que para o outro, para suas batalhas, para suas aventuras, do que para o outro. Essa literalmente não sou eu. Te apresento um pouco ela. Vou te levar um pouco dela no nosso próximo encontro. Essa não sou eu, gente. Essa não sou eu. Ó, vamos liberar um pouquinho os comentários. Peraí. Ainda tem mais, calma, ainda faltam duas que nós vamos falar ainda, né? Mas até agora, vocês já se identificaram com alguma? Porque a gente não falou todas, né? Vocês já se identificaram com alguma? E se identificou, com qual você se identificou mais até agora? Fala aí pra gente. Enquanto ele dá um respiro aqui na nossa fala, beber uma água. Fala aí pra gente.
Não, olha, é muito complexo você ser uma Atena e uma Ártemis ao mesmo tempo, né? Não que a gente não tenha essas deusas, mas elas são muito contraditórias se você parar para pensar, né? Você pode acessar a sua Ártemis quando precisar, né? Então você tá mais como Atena ou você tá mais como Ártemis, né? Ainda não, ó, Afrodite, Atena. Vamos lá. Perséfone ali. Parabéns a coragem de vir aqui assumir. Olha lá, liberdade é tudo. Gente, eu não sou da liberdade. Adoro. Adoro ter um marido, né? Ter um... Não. Você sabe, Cá, que uma das coisas que eu mais amei no livro da deusa, até tô com ele aqui do lado, depois se você quiser fala, mostra. Foi essa proposta do diálogo entre elas e suas principais dúvidas, conflitos, essa coisa da aparente contradição entre elas, que fala das nossas inevitáveis contradições que todas nós vamos ter. Foi uma das coisas que mais me encantaram no livro. Sim, é maravilhoso. Ó, tem gente que não viu ainda. Ah lá, eu também adoro. Não que uma Ártemis não possa ser casada, não é isso, né? Mas é que não é um valor para mim liberdade. Para mim não é. Ai, me fala sobre os seus valores. Não, liberdade. Não, tá bom, eu adoro viver desse jeito, assim. Aí vocês vão até entender por quê daqui a pouco quando eu falar das minhas deusas, né? Ártemis com certeza. Daqui a pouco, eu esqueci de pegar meu livro das deusas, Ellen. O meu livro é até ruidinho, que Ted, o meu cachorrinho comeu o meu livro, ele é comidinho assim na borda. Mostra para elas aí o livro das deusas, né? É um livro denso, né? Um livro puxado para ler, mas é um livro legal. É um livro... A Deusa Interior. A Deusa Interior, da Jennifer Barker e do Roger Woolger. E você sabe que, como eu tenho trabalhado na mentoria de grupo nosso, O Despertar da Deusa, eu tenho tido muito relato de que, para a maioria das mulheres, é um livro trabalhoso de ler. Bem trabalhoso. Não, é que nem quando as pessoas me falam, né, sobre Mulheres que Correm com o Lobo. Aí eu falo, tá bom, eu vou indicar, mas não fica chateada comigo. Não, porque é um livro denso, né? Um livro pesado, um livro bem denso, difícil para mulheres que correm com o lobo, mais ainda, mais do que o livro da Deus. Eu vou indicar, mas depois não reclama, não fica chateada comigo, porque eu indiquei um livro chato, porque é um livro difícil para seguir, né? Inclusive, Ellen, meu evento, vou dar um spoiler aqui, meu evento em Campinas, dia 21 e 22, os 2 dias de evento vão circular em torno da história da Vasalisa. Ai, amo! Vasalisa, o conto das mulheres que correm com o lobo. Eu amo esse conto, acho ele de uma cura profunda. Você sabe que eu tenho uma amiga, gente, é pura conversa de comadre isso aqui. Participem aí, meninas, da conversa de comadre. Eu tenho uma amiga, ela vinha com umas dores emocionais e umas coisas que não desenrolava. E aí ela falando. Aí eu falei assim, olha, leia o conto da Vasalisa. Leia o conto. Ellen, ela disse que chorou 2 dias, mas integrou um monte de coisa na vida dela depois do conto da Vasalisa. Então, é um conto muito... Já contei esse conto para minhas alunas lá do Método Maga para Sempre. Tivemos uma mentoria lá no NPS que eu falei sobre o conto, mas falei assim, online, né? Agora, lá no nosso evento presencial, nós vamos... O evento vai circundar 2 dias em torno da Vasalisa, né? Quero tanto estar lá, Senhor. E da terra, me ajudem a estar. Vamos lá, vamos lá, tá bom? Mas vamos voltar. Vamos agora o quê? Vamos agora para Deméter? Bora para Deméter. Bora para Deméter. A grande mãe, a grande deusa mãe, né? A mãe das mães e que é representada principalmente pela natureza, né? Não é só a mãe que pare, mas a mãe natureza, a mãe que proporciona, a mãe que nutre, a mãe que fornece, a mãe que renova, a mãe que cria, esse poder absurdo da Deméter, né? Adoro assim o quanto ela está conectada com essa energia do feminino tão negada na gente hoje, do cuidar, né? Do nutrir. E você sabe que eu acredito que o que nos dificulta muito hoje, essas leituras que trazem o feminino em profundidade, é o quanto nós estamos distante desse lugar, né? E a Deméter é essa que mora nesse lugar, no lugar dessa potência do nutrir, do cuidar, do se colocar a serviço, de estar atenta à necessidade do outro, de ser a congregadora mesmo, a multiplicadora, a farta, a abundante, a próspera,
de se colocar como vórtice multiplicador de vida, né? Em si Exatamente. e no outro. Exatamente. A Deméter é aquela mulher que, diferente da Afrodite, né? Que é uma mulher desejada, porque a Deméter é uma mulher desejada. Né? Ela é uma mulher desejada, mas de uma forma muito simples. É pela simplicidade dela. A Afrodite não, é aquela, né, a mulher, a sensual, a sexual, aquela que no mundo moderno se produz, se enfeita, se arruma, né, e provoca essa, né, diferente da Deméter, que é naturalmente, é quase como é simples, né? E ela é uma mulher desejada, uma mulher até para proporcionar a procriação, né? Esse desejo é muito lindo, né? É muito lindo a Deméter. E eu sinto que assim, a Deméter ela tá numa sedução mais do cuidar, né? Ela é apaixonante porque ela é muito nutridora. Uhum. A Afrodite ela tá no lugar da sedução para a troca, para o envolvimento. Enquanto a Deméter está no lugar de sedução para cuidar de você. Então, tipicamente, o homem que também vai estar mais numa atração desse arquétipo da Deméter vai ser o homem que também se sente amado sendo cuidado e que talvez até projete na Deméter a sua própria mãe. Então, a Deméter tem que tomar muito cuidado para não estar na relação. A mãe do marido. Então, muitas mulheres se tornam, né? Muitas mulheres se tornam. Hoje mesmo, minha sogra está aqui e o Henrique estava fazendo um negócio e eu queria que ele viesse almoçar e não via. Eu falei, minha sogra, vai lá, faz seu papel de mãe, faz esse menino vir almoçar, porque eu não sou mãe dele. Aproveita que a senhora está aqui, por favor, vai lá, tira ele do escritório, faz ele vir almoçar, sentar na mesa, por favor. Muito bom. Né? Deméter fala disso, né? Dessa atenção para a gente ser mãe do companheiro, né? Para a gente estar na nutrição, estar no cuidado, mas não necessariamente se colocar no lugar de dar e nada receber e de maternar um homem, um companheiro ou uma mulher. Exatamente, porque aí o marido passa a ser o outro filho. Exato. Né? Então, assim, é o meu segundo filho, é o meu terceiro filho, e ela sai desse lugar também de companheira, de parceira, né? Para se tornar a mãe do marido, que não pode, né? E isso, gente, desse movimento, a gente não vou entrar nisso, porque isso é uma outra live para a gente falar de feminino, de masculino, e nesse universo de tanta dificuldade das mulheres estarem no feminino e dos homens estarem no masculino. Então, esses papéis, como diz o Wendel, né, dançando com o pé trocado, as mulheres no seu masculino, o homem com baixa energia masculina, essa tendência dessa mulher, né, se tornar mãe do marido, ainda se for uma Atena com uma Deméter, pronto. Aí eu mando, eu coordeno isso aqui, senta, levanta, faz, vai, volta, aí é uma confusão. E aí começam os desafios, a falta de interesse sexual, porque ninguém quer ficar fazendo sexo com a própria mãe, né? Ela é minha mãe, não faço sexo com a minha mãe, e todos os problemas desse tipo de relação, né? E que bom a gente poder ir desnormalizando, né? Porque um pouco a gente socialmente foi normalizando essa retórica da mulher falar, então, eu tenho tantos filhos, incluindo o marido. Pelo amor. Se for para ter o marido como filho, faz mais filho, procria, adota par e vamos. A gente vê muitas vezes como algumas mulheres comandam o marido da mesma forma que comandam os filhos. Né? Você, vai lá, você, Joãozinho, Maria, né? E você também, vai lá, resolve, né? Então, é uma tendência da Deméter, quando ela não tá no recurso dela, tá na dor, ela vai lá, vira mãe de todo mundo, inclusive do marido, né? E aí todos os problemas, tá bom? Algo mais sobre a Deméter? Acho que é isso, porque muitas coisas são reproduções disso, né? A Deméter, muitas vezes, no trabalho, ela também vai ser a grande mãe que fica suportando o trabalho de todo mundo, não diz não para ninguém, fica trabalhando igual um camelo, tem muita dificuldade com limites, tem muita dificuldade com realmente dizer não, formular a própria opinião direta, normalmente ela vai mais pela tangente, e na dor, né? Na dor, não no recurso, ela pode ser bem manipuladora, ou como Jung dizia, aquela mãe devoradora, que coloca todo mundo à disposição do mando dela, dos caprichos, e que quer que todos salvem ela também. Ela salva os outros e quer que todos estejam à disposição de salvá-la. E outra coisa, né? E um perigo também da Deméter na dor, quando ela não quer que os filhos se afastem, né?
Aquela Cresçam. mãe manipuladora que não deixa os filhos irem embora, que não aceita que os filhos tenham a sua própria família, né? Esses dias conversando com uma seguidora, ela revoltada quando eu falo. Gente, quer ver confusão no meu Instagram, no Instagram do Wendel, é quando a gente fala que a família é a família atual, né? O seu companheiro, essa é a sua família. E que você precisa olhar para frente, né? Que se você fica lá acudindo seus pais e deixa de estar presente aqui na sua família atual, isso causa desequilíbrios nas relações, né? E a Deméter tem, quando ela está na dor, uma tendência de não permitir que os filhos possam olhar para frente, que os filhos possam ir para o mundo, a síndrome do ninho vazio, né? Que ela, às vezes ela se dedicou a vida, isso falando dos filhos reais, né? Não essa como a mãe da humanidade, mas porque para você ter a sua Deméter, você não tem que necessariamente ter filhos, né? Você não tem que ter filhos para estar com a sua Deméter ativa. Mas falando dos filhos mesmo, falando dos filhos, né? Aquela que às vezes passou a vida se dedicando aos filhos para depois dizer, agora você não vai embora, não, você vai ficar aqui, né? Porque quem sou eu sem os meus filhos? Eu não sou nada sem os meus filhos. E aí, esses dias, uma seguidora, eu tive até que bloquear ela, do quanto ela estava me ofendendo, né? Meus filhos não vão sair de fora, de perto de mim, eu vou morrer com os meus filhos em volta de mim, com os meus netos em volta de mim, porque eu só cuidei deles a vida inteira. E olha o peso disso, né, para os filhos, olha o peso disso, né? É que normalmente, inclusive, vai adoecer para continuar nesse lugar de epicentro, né? É a que se tiver na dor, ela vai... Pode ser uma era na dor também, né? Ela vai boicotar o casamento do filho, ainda mais se o filho for homem. E dependendo, pode ser uma era também na dor, né? Pode ser o comportamento de uma era na dor também, né? Pode. Ela vai querer todo mundo morando num condomínio e ela ser a síndica. Cada filho num quarto. Exatamente. Esses dias eu presenciei, né, uma mãe que ela comprou 3 apartamentos no mesmo prédio, um para ela e um para cada filho. Todo mundo. Só não foi mais simbólico, porque o dela era embaixo dos filhos. Eu falei, para ser mais simbólico, o dela tinha que ser acima dos filhos, né? O dela era Mas é porque o dela era melhor mesmo, né? Aí ela ficou de baixo e botou os filhos em cima, mas tá lá os filhos. Só não sei se... Os filhos não vão para a vida, né? Os filhos precisam ir para a vida. Então vamos lá, já que a gente começou a falar da Hera, então vamos falar da Hera, a rainha, né? Adoro! A companheira. Eu digo o seguinte, eu já falei pro Wendel, desde quando eu comecei a me dedicar às deusas, a estudar as deusas, eu digo assim, gente, a pior mulher que um homem pode ter na dor é uma Hera. Homem, se você tiver uma Hera, sorte sua ter uma Hera. Como é bom ter uma Hera, mas se essa mulher entrar na dor, rapaz... Conta aí como é que é. É a pior mulher que pode... Gente, a pior mulher que pode ter. Rancorosa, vingativa, odiosa, né? Maldosa, venenosa. Uma Hera na dor. Gente, quando eu estudava sobre a Hera, eu falava assim, que perigo essa mulher. Meu Deus, que perigo essa mulher. E eu até prometi para minha audiência que ia fazer uma live sobre isso. E ainda vou fazer, meninas, né? Depois, tudo bem que aqui a gente vai falar um pouco, não vou entrar nisso. Mas para mim, um grande símbolo do cinema, de uma era na dor, é a Casa Gucci. Né? A Casa Gucci, quem não assistiu ainda o filme A Casa Gucci, ele tá na Apple TV, né? Tava no cinema e na Apple TV. Gente, quando eu assisti, eu falei, tá aí, Wendel, não vou falar o filme para não dar spoiler, vocês poderiam assistir. Mas, gente, é a Hera na dor absoluta. Então, o que é a Hera, né? A Hera é aquela mulher que a família é o que há de mais valioso. E a família dela é a melhor. O marido dela é o melhor. Os filhos são os melhores. Então, é a grande companheira. E aquela mulher que ela está ali vivendo, se dedicando para que... É claro que ela vai criar o lugar dela, ela vai criar o espaço dela, mas, digamos assim, a grande glória dela é ver a projeção do seu companheiro, a projeção dos seus filhos, né? Nós temos a representante aí... Ted e Tony estão agitados. Gostaram da Hera.
Essa era. Nós temos hoje no mundo, né, a maior representante. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu abro os comentários, não vou falar, né? Quem vocês acreditam aí hoje que seja no mundo a maior representante, na vida real, não no filme? Apesar que a Casa Gucci, o filme Casa Gucci, é a história real da Gucci, da marca Gucci, da marca de bolsas Gucci, né? É, história real da família Gucci. Mas hoje, na atualidade, quem vocês acreditam que é a mulher que é a maior representante da era no mundo hoje, né? Ela é conhecida no mundo inteiro. Vocês pensam aí, daqui a pouco eu abro o comentário para vocês responderem. Então é aquela mulher que está ali para ser a grande companheira. Ela vai criar o seu espaço, principalmente ali depois de uma certa idade, né? Naquele primeiro momento da vida, ela está dedicada ao casamento, ela está dedicada ao seu companheiro e depois tem uma tendência a criar ali o seu lugar. Fala aí, Ellen. Ela está dedicada à tradição, né? Então, ela está dedicada ao Tem que poder. casar, é o ritual. Ela é articuladora da manutenção da tradição. Então, tudo que represente uma ameaça a esse clã, a esse poder, vai causar confusão na vida dessa era. E como ela está num lugar de poder, de rainha, ela é aquela que tem acesso aos homens de poder, às mulheres de poder, à esposa dos homens de poder, as mulheres que também estão por elas mesmas no poder, e ela coloca tudo isso no jogo para sustentar a tradição, que ela acredita piamente ser o caminho mais seguro para todos. Então ela está muito nesse lugar articulador, com poder, porque eventualmente você pode pegar uma Afrodite na dor, muito também na manipulação, na fofoca. Sim. Mas diferente da Hera, a Hera ela tá muito em decidir e mandar aqui de cima mesmo. Uhum. Então ela não vai estar tanto na conversa dos bastidores como eventualmente a Afrodite na dor vai estar, da fofoquinha, de saber disso. Ela vai estar querendo saber de quem é dono da porra toda, que é com esse aí que eu vou falar. Quem é que tem negócio aí, que é com ele que eu quero falar. Nós vamos garantir a manutenção das coisas como deve ser. Então, não há muito espaço para autenticidades. Ela está sempre abrindo mão dos desejos reais e pulsantes dela. Porque ela está sempre trabalhando na direção do que precisa ser, do tem que. E é por isso que muitas vezes ela abre mão daquilo que ela vai construir na vida por um tempo, em prol daquela instituição, né, do casamento, da família, e depois mais velha. Às vezes, a partir dos 40 anos, que ela é mais ou menos assim, ok, tá tudo certo, botei tudo no lugar, tá tudo certo? Ok, agora eu vou fazer o meu. E às vezes são mulheres que numa outra fase, já depois dos 40 anos, constroem coisas incríveis. Ela vira uma empresária, ela cria um negócio, ela vai para o mundo, mas depois que ela tem certeza que tá tudo certo aí. Tudo fica no lugar. Tá tudo no seu lugar e ela vai para o mundo. E só que o que acontece? Aí o que eu falo na Era na Dor, né? Quando os planos dela não dão certo, quando o marido dela não brilha, quando os filhos não vão, quando o marido não é aquele homem que ela projetou ser, ela entra na dor. E aí, normalmente, ela vai se tornar aquela mulher... Sabe aquela família que tem aquela matriarcal, ranzinza, perseguidora, né, que persegue, que critica, né, aquela tia, né, que fala mal de todos os sobrinhos, né, tipo, se aquela tia ficar sabendo, não é assim, Ellen? Total. Né, aquela tia que critica o sobrinho, fala só, ela lá, bem feito, ó, falou mal de todos os sobrinhos, olha lá o que deu, o filho dela não virou nada, os filhos dela mesmo não virou nada. Claro que ela tá frustrada, né, então ela critica os cunhados, ela critica todo mundo, ela é ranzinza, é aquela matriarcal que todo mundo fala mal dela pelas costas, tem a piadinha da família, que ela é a piadinha da família, né, tenho certeza que você aí tá lembrando de alguma era, né, na dor aí. Ela na dor, ela é muito rancorosa, né? Ela na dor, ela vai estar muito crítica, porque ela vai estar condenando todo mundo que se dá a liberdade que ela não se dá, né? Então, ela, assim, ela vai socar uma lenha na Afrodite, ela vai socar uma lenha na Ártemis, ela vai colocar, assim, todas abaixo, como se ela fosse a única poderosa e sábia. Só que ela tá num lugar de muita pujança, então ela é a que fala e que é ouvida. Ela é a dona, né?
Então, ela é aquela que, quando ela faz um estrago, o alcance do estrago tende a ser muito grande, porque ela tem muitas pessoas sob a guarda dela. Vamos ver, quem que vocês acreditam, né? Que vocês se lembraram que talvez seja uma grande Atena, uma grande era hoje. Atena temos muitas representantes, né? Rainha Elizabeth? Não, a Rainha Elizabeth não é uma era, né? Não, ela não é uma era. Minha mãe é era, tomara que seja uma era. Exatamente, Valesca, Michelle Obama. É uma, né, a maior representante, né, da era na vida atual. Né? Ela foi lá, o marido se tornou presidente, e não sei se vocês sabem, a Michelle Obama, Ellen, é a mulher mais conhecida do mundo. Não, eu não sabia. Ela né, em todos os cantos do mundo se conhece a Michelle Obama. Ela é a mulher mais conhecida, não vou dizer a mais poderosa, mas a mulher mais conhecida do mundo. Né? Não sabia. E a bibliografia dela é linda, o documentário sobre... Olha, se vocês não assistiram o documentário da Michelle Obama, eu chorei litros com o documentário dela, maravilhosa. Não li o livro ainda, mas vou ler. Então, olha lá, minha ex-sogra, né, é uma era... Tomara que seja sempre uma era, uma era no recurso e não uma era na dor. No recurso, ela vai ser uma mulher maravilhosa, né? É uma mulher maravilhosa no recurso, mas se ela entrar na dor, misericórdia, né? Todas as leoninas são era. Você é leonina, né, Ellen? Não, eu sou escorpiniana. Mas... você é escorpião, né? Não tem... não necessariamente, né? Não necessariamente, né? Então, meninas, conseguiram identificar aí, né? Assim, é claro que existem testes que a gente faz para ter certeza, porque, que nem eu falei no começo da live, porque a gente tem que tomar muito cuidado entre quem você é e quem você quer ser. Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, para vocês entenderem o que nós estamos falando. Então, agora aqui vamos para o nosso papo aqui. Peraí. Então, o que acontece? Eu, Karina, vou falar de mim para a gente puxar essa conversa, esse novelo de conversa aqui, né? Já estamos com 1h06 de... 1 hora, né, de live. O que acontece? A vida me colocou numa situação, a vida me moldou, e eu era uma Atena clássica. Era filhinha do papai, meu pai era o homem mais maravilhoso do mundo, a minha mãe era um equívoco, né? Eu era uma Atena clássica, né? Fui uma intelectual desde a infância, sempre muito estudiosa, uma adolescente muito estudiosa, uma estudante de direito, né, do intelecto, da literatura, da música. Eu era uma Atena. Era amiga dos colegas. Eu tinha os meus colegas homens de faculdade, né? E tinha as minhas amigas, mas também tinha os meus colegas. Nunca tive paciência com mulher. Uma Afrodite, para mim, eu queria afogar uma Afrodite. Eu queria afogar uma Afrodite, é isso que eu queria, né? E, claro, a Atena, quando a gente está no recurso, que a gente vai utilizar, né, as competências ali de uma Atena, eu construí muita coisa na minha vida ali, saindo numa história dura, de pobreza, de uma família não estruturada intelectualmente, né, não como casal, mas uma família que de pouco suporte intelectual e às vezes até emocional. Mas fui lá e construí, fui lá e fiz. Peguei minha espada, fui lá e fiz. Né? Espada numa mão, livros na outra. E fiz, né? Mas isso, depois de um tempo, gente, isso foi ficando pesado. Isso foi ficando muito pesado, com muita energia masculino muito integrado, né? Muita energia masculina mesmo, né? E no meu primeiro casamento, isso foi um grande desafio. Quem não sabe, eu já fui casada, né? Fui casada há 10 anos. E no meu primeiro casamento, certamente, isso foi algo que dificultou muito a relação, aquela Atena guerreira, com muita energia masculina. E quando eu me divorciei, e quando eu estava ali, né? Que nem eu falei, liberdade não é um valor para mim, né?
e que eu, né, assim, ok, já pensava na minha próxima relação, eu tinha certeza que eu queria ir de uma forma mais leve, de uma forma mais feminina para uma próxima relação. Isso era algo que eu vinha trabalhando em mim no período ali que eu fiquei solteira antes de conhecer o Wendel. E inclusive eu dizia, né, na minha próxima, da gente criar o que a gente quer, né? Na minha próxima relação eu quero um homem masculino, um homem com muita energia masculina, para que eu possa integrar mais o meu feminino, um homem com muita energia masculina. Exagerei, né, Ellen? Tome, receba. Toma, você quer? Toma esse brucutu pra você. Pede e será atendida, né? Mas quando eu comecei a relação, ainda era uma Atena. Quando eu comecei meu relacionamento com o Wendel, eu ainda estava lá. Aquela Atena, aquela guerreira. Vamos, Wendel, bater nossas espadas. Você tem a sua espada, eu tenho a minha. Pá, pá, pá. E assim foi no começo da nossa relação, né? Batemos muita espada junto, mas eu venho percebendo como eu mudei, né, Ellen? Você que me conhece muito antes disso, a própria, e como a vida vai nos moldando, o tipo de companheiro que eu passei a ter, como isso também foi me moldando e eu fui mudando, né? Hoje eu ainda admiro as Atenas, confesso, sou uma Atena em cura. E detalhe, entenda uma coisa, meninas, não tem deusa boa e deusa ruim. Não tem, não tem. Todas as deusas são maravilhosas se elas estiverem no recurso. Todas as deusas são maravilhosas se estiverem no recurso, né, Ellen? Talentos, genialidade. Sabe que tem uma coisa que estudar as sombras, que estudar as dores me clareou, me libertou. Uma das pérolas assim que carrego mais valiosas, que desejo que mais inspire com a nossa live, que é assim, a genialidade, ela vem da dor, né? Então, todas as deusas, desde o mito da tua dor, do teu medo essencial, portam uma grande genialidade, uma grande força, que é o outro lado da moeda. Então, você só tem a potência, a genialidade, porque você tem aquela grande dor, porque você tem aquele grande medo. Por isso que a gente não tem melhor ou pior, uma deusa melhor ou pior. Porque todas têm prós, todas têm contras, todas têm dores, todas têm medo e todas têm muito amor ao seu modo para entregar e todas têm muita genialidade a aportar na sua singularidade. Então isso é muito poderoso, né? E aí, mas o que é importante? Por que você tem que saber qual o seu padrão? Para você estar o mais livre possível desse movimento na dor. Né? Então, assim, a Atena, se eu era uma Atena, que eu não me percebia, se eu não percebia que o meu companheiro estava empenhado com o meu desenvolvimento, aquilo prejudicava a relação. Então, quando você tem clareza, peraí, isso aqui é minha Atena, né? Que não consegue entender que um companheiro não está o tempo todo para bater espada com a gente, para fazer o meu plano dar certo. Então, é essa clareza que é incrível, né? De quando você sabe como você funciona e por que as questões da sua vida estão te causando dor, né? Então, por que às vezes no seu trabalho você é uma Deméter e por que às vezes no seu trabalho você é sempre explorada? Por que você está sendo explorada lá? A sua dificuldade de dizer não. É a sua Deméter que não está te permitindo dizer não. Aí está precisando um pouquinho mais de Atena, né? De falar, aqui, meu filho, o negócio são os meus projetos. Né? Então, é claro que vai ter sempre a deusa predominante, mas você vai buscar recursos. E às vezes, é que nem eu falei no começo da live, você vai pôr uma máscara. Peraí, que agora eu vou pôr a minha máscara da Atena aqui. E vou dizer não para essas pessoas que estão atrapalhando os meus planos aqui. Porque eu não sou mãe de todo mundo assim, não. Peraí. Né? Não. E aí, depois da minha relação com o Wendel, principalmente, porque eu pedi um masculino demais, né? Muita energia masculina. A Atena ficou pesada, foi ficando pesada na minha vida e desnecessária. Chegou um momento na minha vida que eu não precisava estar tanto mais na luta. E tipo assim, sabe quando tem uma guerra? Imagina assim, né? Contando a minha história. Existia uma guerra. E eu estava lá com a minha espada, com o meu escudo e lutando. Pá, pá, pá. De repente, a guerra tinha acabado. E eu continuava lá. E nem eu entendia, porque eu ainda estava na luta. É mais ou menos assim, agora você pode descansar. E que né? E você sabe que, assim,
resguardando as proporções, eu sinto essa minha primeira ativação arquetípica também em Atena, também como filha do pai, também atraindo relações afetivas aonde eu fosse guerrear, aonde eu fosse me suplantar, e também desde a dor, desejando um novo padrão de relacionamento, né? Vai, toma, pede, receba. E eu também atribuo como um grande transformador de energia arquetípica no meu feminino, no meu casamento e a maternidade. Com certeza, a Atena foi ganhando menor proporção desde o casamento e desde a maternidade. E conta aqui, hoje, qual é a sua deusa principal? Vai acreditar, gata. Nem eu quando li. Gente, o teste principal. Olha, tá acabando até a luz aqui de emoção. O teste principal, sobre o qual a gente está falando aqui, tá nesse próprio livro. Só que você vai levar uma horinha fazendo ele, é algo que é bem detalhado. Né? Quando eu terminei, eu falei, Viga Maria José, é a prova da transformação numa vida. Porque hoje, acredite, a minha primeira deusa é Hera e a minha segunda é Ártemis. Duas você... E é uma das contradições que mais me pedem vigília. E que me moveu a vários equívocos na vida. Porque ainda que, por exemplo, para mim, tradição seja algo de muito valor, família, casamento... Tem a liberdade. Liberdade é o meu maior valor. Você perguntar para mim, o que você quer? Liberdade, autenticidade, inovação. Mas espera aí, daí a Hera fala, take it easy, bebê. Temos uma civilização para sustentar. Pega leve, volta para a cidade, foi demais para o mato, vem. Acredite. Agora conta para a galera a tua deusa principal que estava recente e que está virando agora. Então, a primeira vez que eu fiz o teste das deusas, eu fiz tendo certeza que eu era uma Atena com Afrodite. Certeza absoluta. Atena, claro, Atena com Afrodite. E deu Hera com Afrodite. Eu não consegui aceitar. E eu tenho uma outra amiga, Rosana Braga, que também é uma psicóloga estudiosa das deusas. E a Rosana falando assim, ela fala bem assim, ela tem uma voz bem assim, né? Aí eu falei para Rosana, você acredita que o meu teste das deusas deu Hera? Aí ela assim, mas é óbvio, é só olhar para você, amiga. É óbvio que você é uma Atena. Gente, quem duvida que você é uma Hera? Gente, alguém duvida que a Karina é uma Hera? Ai, meu Deus, mas eu sofri para aceitar e era uma Hera com Afrodite. Passado o tempo, um ano, eu fui refazer o teste. Gente, não é que tá invertido. Não é que é invertido, eu tô com uma primeira deusa Afrodite. E é lindo, assim, eu fiquei super feliz que você compartilhou isso. Afrodite com Hera, né? Afrodite como a primeira deusa. E Hera, esses dias até... E foi isso, meninas, quem acompanhou esses stories... Foi antes de eu fazer, sei lá, tem 10 dias que eu fiz de novo o teste, depois de um ano, né? Que eu fiz de novo o teste. Esses dias eu acordei, eu tava indo viajar, e aí botei uma roupa, botei um sutiã por baixo. E aí mesmo eu fiz uns stories, falei, gente, hoje eu tô tão Afrodite que eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô tão Afrodite, né? Enfim, e aí depois eu fiz o teste de novo. E aí, o que acontece, sabe, meninas? É incrível ver esse movimento, porque é uma coisa que eu estou brigando com isso, eu estou lutando. E é aquilo que eu estou falando para vocês, né? Entre quem a gente é e a gente gostaria de ser. Se eu pudesse, talvez, escolher, né, na prateleira da vida o que eu queria ser, eu ainda ia querer ser uma Atena. Eu ainda queria ser uma... Cara, eu acho massa Atena. Eu vejo mulheres Atenas, né? Você pega ali a Nath Arcuri, né? Toda cheia dos projetos, Atena, né? E eu acho incrível aquela energia toda para os negócios, para fazer acontecer. Mas não adianta, não é assim mais que a minha vida está sendo regida. E hoje está claro que eu vejo o desejo que eu tenho tido de realmente cuidar fisicamente mais de mim, porque até então o meu cuidado pessoal, físico e estético estava ligado a quê? Treino, pegar peso,
musculação, fazer força. Vai lá, minha filha, agacha, faz força, peso. Né? Eu de tratamentos estéticos, por exemplo, meninas, a única coisa que eu faço é botar botox. E meu botox está vencido já faz tempo. Olha aí meu botox. Gente, eu não faço nada. Gente, eu não passo um creme no rosto. Eu juro pra vocês, eu não passo um creme no rosto, sabe? Um hidratante. Eu não faço uma massagem, né? Existe recursos financeiros, existe uma disponibilidade aqui de tempo. E eu não faço, porque tipo assim, gente, não tem tempo pra isso, não. Preciso bater minha espada, papá. E aquela história, a batalha acabou. E eu posso relaxar um pouco mais. E eu tenho sentido muito forte esse desejo de cuidar mais de mim, de cuidar mais da minha casa. Né? Mas isso eu já sou. Aquela mulher que recebe uma característica, por exemplo, aquela mesa posta, né? Ah, você também, Érica, suas mesas postas. Por exemplo, aquela mesa posta para receber os amigos, aquilo era puro. Aquilo é uma era que diga assim: olha meu clã, minha casa. Olha como tudo. Venham, amigos, ver aqui. Olha, ficaram bem, beberá do melhor. A Era tem isso, né? Da grande anfitriã, né? E eu super... Sim, eu recebo todos estão bem cuidados, bem tratados, mas não é a Deméter. Não. Olha que mesa maravilhosa. Gente, é muito engraçado. Todo ano eu monto a árvore de Natal. E os nossos amigos, eles já até sabem que eu fico muito frustrada se eles chegarem e não falar da minha árvore. A Era em pessoa. A minha era sofre, porque eu me dediquei para fazer, para ser a árvore a mais bonita, né? Então, assim, e aí eu encontrando o meu lugar hoje, está sendo muito gentil comigo, né? Deu essa Karina, aceita que dói menos, você está nesse movimento, né? De Afrodite, de Hera, elas oscilam, né? Realmente uma mulher, né? Eu reconheço que eu estou muito forte ali por trás da imagem do Enda, as pessoas não conhecem os bastidores, mas existe sim um movimento muito forte de tudo que acontece nas nossas empresas, tudo que acontece nos nossos negócios e a minha presença. Inclusive tem uma imagem e olha como as Atenas querem morrer, Ellen. Se vocês observarem nos anúncios dos nossos eventos, sempre existe uma foto do Wendel e eu atrás. Eu estou sempre atrás, a gente nunca está um do lado do outro. Mas é claro, os eventos são regidos, os nossos eventos presenciais, muito mais pelo Wendel. Né? Ele ministra a maior parte dos cursos, eu também, mas a maior parte dele. Então eu entro na frente e eu atrás. E eu me sinto absolutamente confortável com aquela imagem. E muitas Atenas vêm criticar. Por que não está um do lado do outro? Você vê, as pessoas observam as Atenas, né, as feministas, elas reparam. Por que vocês não estão um do lado do outro? Eu falo, gente, para mim é tão confortável. Eu não quero estar do lado dele, eu quero estar atrás dele, só assoprando a direção que ele precisa. Isso é Era, isso é Power. Eu estou atrás dele, apenas dizendo para onde ir. O que me encanta, Cá, na tua transformação é que, assim, é o antídoto, né? Vem muito como a cura, como o remédio das dores dessa Atena, das dores dessa Era, essa força chegando de Afrodite, né? Exatamente. Vem muito na direção da honra do que não era antes possível ser integrado, né? Então agora eu posso relaxar, eu posso cuidar, eu posso seduzir, eu posso receber. Agora eu posso também ir para o que eu antes julgava fragilidade, ir para o que eu Você julgava... pode pagar a língua. Que a Ellen toda filosófica, né? De que, resumindo, pagar a língua. Vamos ouvir o que essas mulheres estão falando, se elas querem fazer perguntas. Vamos ver. Manda aí, mulherada. Manda aí. Então, mulheres, então assim, quando a gente entende o que a gente está querendo viver, né? Então hoje fica muito claro para mim, inclusive esse movimento, presta atenção, de eu vir contribuir com mulheres para que elas possam ser mais femininas. É minha Afrodite que está aqui, né? Convidando as mulheres para serem mais femininas, estarem mais do feminino, de aprender a descansar mais do masculino. Né? Então, assim, eu confesso que a minha Atena estava muito cansada, muito cansada. E hoje é maravilhoso eu entrar nesse movimento de descansar no masculino, de confiar, né? De estar ali e agora eu vou descansar. Né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É incrível. Vamos ver se tem perguntas, vamos lá? Vamos ver se tem perguntas. Vamos ver se tem perguntas.
Onde eu faço o teste? No livro, né? Anotem o nome do livro. É a Deusa Interior. Tira a fotinha aí. A Deusa Interior, tá? Vocês compram pela internet, a Deusa Interior. Mas já vamos avisar, é um livro denso, difícil de ler, tá bom? Deixa eu até ver quantas páginas são só o teste. Só o teste são... O teste está no livro, tá bom? O teste faz o livro. Mas são muitos, né, meninas? São muitas bibliografias, né? Mulheres que correm com lobo, é maravilhoso. Inclusive a Bíblia, né? Inclusive a Bíblia é tão lindo para a gente entender o feminino a partir da Bíblia, né? Nós estamos de mudança para São Paulo e muitas pessoas vêm me perguntar, né? Nossa, mas você queria tanto viver no Rio de Janeiro e você aceitou, né? Ir para São Paulo. Primeiro que a decisão final foi da minha era, vamos para São Paulo. Porque os negócios pedem que a gente vá e nós vamos para São Paulo, né? Então todo mundo acha assim que, tipo, o Wendel impôs, você... Então, quem falou, olha, realmente precisamos ir para São Paulo, está difícil fazer o que estamos fazendo por aqui, precisamos ir para São Paulo, foi minha era ali que, vamos, aí o Wendel, isso mesmo, vamos. Era asa, aí parece que a decisão é dele, né? Tipo, a decisão é dele? Não, né? Mas também é muito do princípio, se o meu marido é o provedor, eu preciso aceitar que os negócios vão para onde precisam ir, né? E como diz a Bíblia, eu sigo meu marido e meu marido me serve. E quando a gente entra nesse movimento, né? E é a minha Afrodite que permite isso agora, a minha era. Então, eu sigo meu marido aonde ele precisar ir, porque eu sei que o meu marido vai me servir. Mulheres, esse é um movimento maravilhoso para a saúde do nosso feminino, para a gente viver. Então, precisamos ir para São Paulo? Vamos para São Paulo, né? Vamos para São Paulo, né? E com meu coração tranquilo e em paz. Vamos ver se tem pergunta, Ellen? Bora lá, conta aí. Vamos ver se tem perguntas. O questionário no livro A Deus Interior são 13 páginas, então um passo a passo bem cuidadinho. Olha lá, a pessoa falando, né? A Karina não... Ela fala, uma aluna testemunhando, uma aluna antiga. A Karina vai que nem gostava de comprar roupa. Gente, agora tô precisando segurar o cartão de crédito da carteira. Interessante. Vamos lá. Como estar no recurso da Atena? Estão perguntando muito aqui a dor, né? A dor e o recurso de cada uma, né? Uhum. Aí nós tínhamos que trabalhar, meninas, teríamos que fazer uma live praticamente para cada deusa, né? Mas o primeiro passo para você viver na dor ou no recurso é você entender que Deus é você, que Deus é você acredita que você é, né? Então, se você é a grande guerreira, qual o seu perigo, né? O perigo, né, de você ser a grande guerreira é nunca se permitir ser cuidada, né? É você estar sempre numa batalha externa e interna. E você está vigilante de que a vida não precisa ser sempre uma batalha. Então, eu estou usando a Atena como um exemplo, né? E de que você pode, sim, apesar de ser uma Atena, confiar, descansar, né? Se integrar a outras mulheres. Qual que é um problema muito grande da Atena? Como ela tem esse preconceito com as mulheres, ela não anda em círculo de mulheres, ela vai ficando cada vez mais distante do feminino. E uma mulher com seu feminino muito desintegrado, ela vai adoecer, ela vai adoecer, os órgãos sexuais dela vão adoecer. Então é você perceber aonde é, digamos, o exagero das suas qualidades. Então entenda, toda deusa é um conjunto de qualidades e muitas vezes esse excesso de qualidade começa a causar dor na sua vida. Então é você observar aonde esse excesso da deusa que você é. Então imagina eu como uma era, né? Que nem eu falei, né? Eu vou assoprando no ouvido do meu marido para a gente conduzir, mas eu posso me tornar uma mulher mandona, rígida, mandona, grosseira, que quando todas as vezes que o meu marido diz eu não concordo, eu ficar rancorosa, né, Ellen? Ficar agressiva, ficar com raiva, né? Então, a gente observar onde a gente flerta ali, daquilo que é virtuoso e daquilo que não é, né? Os excessos, né, vão sempre comunicar
uma raiva embutida, né? E vão te É, trazendo pra entenda uma coisa, uma pessoa está falando, Karina, eu espero evoluir como você, deixar de ser uma Atena para ser uma Hera. Você não tem que evoluir, porque que nem a gente falou, não tem deusa ruim. Você só precisa se tornar uma Atena na dor. Ou uma Atena no recurso. Você só precisa ser uma Atena, você não tem que se transformar. Para mim, a vida foi caminhando nesse sentido. E o que não fazia mais sentido é eu tentar me apegar para ser uma Atena. Mas não tem problema se eu quiser ser uma Atena. Desde que eu esteja no recurso, que eu integre também o meu feminino. Apesar de ser uma Atena, eu tenho o meu feminino para conviver com o masculino do meu marido. Não tem que haver uma transformação, mudar de deusa. Né? Então, às vezes, você só está cansada, né, de estar demais naquele papel daquela deusa. Né? Assim, às vezes, eu acredito que possa ajudar. Tem várias pessoas aqui perguntando em relação a como transicionar, como ativar. Eu acredito que, assim, se a gente pensar numa melhor integração do feminino, naquilo que melhor equilibra a nossa energia masculina e feminina, você vai ficar no seu melhor lugar de recurso com a tua deusa fundamental de toda maneira. Então, em vez da gente até tornar isso mais complexo, que é de falar da singularidade de cada conjunto de comportamentos de cada deusa, a gente pode pensar que vai te ajudar de qualquer maneira se você melhor equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Sim. E a maioria das mulheres estão mais masculinizadas hoje em dia, até pela condição social patriarcal que a gente tem. Então, dentro desse apelo, ajuda você a estar no recurso da tua deusa fundamental, você realmente ir para a ativação, para a integração do seu feminino. A Ká vem falando muito disso, coisas que ativam o teu feminino. A gente poderia dar várias dicas aqui. Vai tomar sol, vai dançar, vai receber uma massagem, vai meditar, vai, enfim, fazer um exercício respiratório, vai trabalhar tudo que traga mais parasimpático para você, vai fazer uma acupuntura, vai fazer terapia, vai fazer uma cura, vai participar de uma egrégora de mulheres, de uma roda de mulheres, vai encontrar um espaço seguro de partilha, vai falar num espaço onde você possa livremente ser quem você é, vai, enfim, de repente fazer uso de florais, vai trazer um pouco mais de manejo do alimento na tua casa, de flores na tua casa, de aromas na tua casa, integrar um pouquinho mais de aromaterapia. Tudo isso são vias que vão te auxiliar na integração dessa energia que está tão subjugada. Por quê? Porque a gente cresce hoje, escolhe, na minha percepção, na minha crença, crescer em um tempo de transição. A gente está vindo de um patriarcado muito potente aí dos últimos 3.000 anos, a gente escolhe estar aqui agora, numa fase de oportunidades, possibilidades, onde você pode assistir essa live, você pode ter acesso a esse livro, você pode se ajudar, você pode ajudar outras mulheres. Então, assim, a gente escolhe estar voltando, resgatando o poder e a beleza do feminino, sem subjugá-lo, sem vê-lo como fraco. Então, tudo que você traga de potência, como equilíbrio do teu feminino, vai colocar a tua deusa no recurso. Sim, exatamente. Exatamente. Tem muitas pessoas perguntando, pode ser tal deusa com tal deusa? Pode, meninas, pode. Que nem ali, eu posso ser uma Atena com uma Hera? Pode. Você só precisa ver como você vai conciliar isso, né? Porque se você está naquela fase Atena, que são os meus projetos, eu tô lá, e você conseguir parar para dizer, não, vai, peraí, é tão importante quanto isso, é o meu clã. Zelar do meu sistema familiar, fazer com que... Tudo bem, né? Se você for capaz de conciliar essas duas coisas. O mais comum é que não seja muito assim, mas não significa que não possa. Nada não pode, né? Nada tem que ou não pode. Você só tem que perceber se é isso mesmo, ou se às vezes você quer ser isso, né? Se você quer ser isso, né? E muitas mulheres dão esse testemunho, né? Como eu estou trabalhando exatamente esse tema na mentoria, muitas mulheres falam, Ellen, quando eu fiz a Roda das Deusas, que é o questionário desse livro, eu aceitei as minhas incongruências, que eu sou mesmo, eu sou essa em primeiro lugar, essa em segundo, que em tese são complementares opostos. Uhum. Então, como eu encontro espaço na minha vida para deixar as duas existirem, mesmo que uma seja mais, que a gente chama de fundamental, de regente principal. E como é que a gente vai fazer isso? Trazendo isso para a tua agenda.
Então, exemplo, eu sou Hera e Ártemis. O que que eu preciso? Eu tenho necessidade para estar no recurso, para estar na minha funcionalidade, para estar com vitalidade. Eu preciso ter pé no chão, eu preciso ver nascer do sol, eu preciso ver pôr do sol, eu preciso de incenso, eu preciso de aroma, eu preciso de um pouco de isolamento, um pouco de silêncio. E eu também preciso de gentarada na minha casa, de conversas poderosas com meu marido, de decisões transformadoras, de saber como é que tá o periquito, o cachorro, quero ajudar, vamos lá, vamos salvar o mundo. Ou seja, como é que eu equilibro isso? Dando lugar para isso na minha agenda. Então, eu tenho o meu tempo de Ártemis bloqueado, é o meu ritual da manhã. E eu tenho o meu tempo de Hera reinando na parada. Se ele entrar em conflito, se chocar, se der BO, se eu tiver que escolher, Hera. Aham. Hera me Ah, libera, Ártemis. Na hora que Hera me der folga, Ártemis. Então, fazer essa reflexão, ainda que você não tenha acesso direto ao questionário, parar para pensar nisso, de repente até fazer o que a autora do livro propõe, divide a tua história de vida entre infância, adolescência, vida adulta, relaciona os fatos mais marcantes, dolorosos e poderosos, e flerta, medita nisso, assim, me remete a qual deusa? Então, se repetiu mais uma, duas deusas, tudo indica que é para lá que caminha a tua regência. E que é ali que você é convidada a se apropriar, poupar, negociar. e meninas, olha só, tem muitas pessoas, ai, não entenda uma coisa, né? Deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu venho estudando as deusas. Eu não sei há quanto tempo você já está estudando, né, Ellen? As deusas mesmo, eu venho estudando também há uns 2 anos. Como um todo, que vai trazer muito do tema, que são 20 anos, né? Mas assim, as deusas são 2 anos também. Então assim, meninas, não queiram achar que essa live vai esgotar o assunto, né? Impossível, impossível, né? Você vê, são anos que a gente vem estudando, fora aquilo que a gente vem estudando sobre comportamento humano, sobre feminino. Mas, então, assim, não queiram achar, meninas, que vai se esgotar aqui, né? A gente tá querendo despertar vocês para esse assunto, para que vocês entendam a importância do autoconhecimento, né? As deusas é apenas um recurso, uma ferramenta para você se conhecer melhor. Assim como existem inúmeras outras ferramentas. Vou reforçar, não tem nada de místico. Eu vi algumas coisas falando, eu não sei se eu acredito nisso. Não é sobre acreditar ou não, né? Não tem nada aqui de místico, não, são características, né? Que a gente usou, personagens da mitologia grega, para trazer para cá. Não é para você, não tem que você acreditar nem desacreditar em nada, não é místico. Existem pessoas, existem sim, se você pesquisar na internet, pessoas que trazem um misticismo, por exemplo, para você despertar sua deusa. Acende uma vela, entende? Pode haver, porque as pessoas criam depois coisas, né? Mas aqui nós somos, eu Karina Pelói, estou falando bem de um lugar, como eu posso dizer? Bem... Comportamento. Bem comportamental, do comportamento, de estudos, entendeu? E não de misticismos, não, né? Nada disso. Não tem nada aqui para você acreditar ou não acreditar. É o que a gente está falando, né? Não tem misticismo. Agora, tem pessoas que vão para esse lado místico. E tudo bem também, porque às vezes se você quer acessar mais de uma deusa, e se você acreditar no fundo da sua alma, se você acender uma vela para aquela deusa, ela vai acessar mais dentro de você, vai, né? Porque você está crendo naquilo, e aí vai acontecer, tá bom? Isso, um lugar mais material, de simbologia, né? E não de misticismo. Mas pode, se você quiser envolver um misticismo nisso, tá tudo certo também, né? Tudo certo. Então, não dá, meninas, pra gente esgotar. Mas de tudo que falamos aqui, Ellen, teve uma fala sua que eu achei bem... Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra gente poder encerrar. Uma coisa que eu achei que fez muito sentido do que você falou, né? Para você estar na melhor posição em qualquer deusa que você tenha, não importa qual a sua deusa, não importa. Não importa, não importa. Se você estiver cuidando, trabalhando, integrando o seu feminino, você vai estar bem. Está no recurso. Você vai estar no recurso, né? Se você estiver ativando a sua energia feminina, seja se você é uma Hera, se você é uma Atena, se você é uma Perséfone, se você é uma Ártemis, se você é um... Não importa. Se você estiver ativando o seu feminino, tiver com o seu feminino ativado, você vai possivelmente estar a maior parte do tempo no recurso da sua deusa e não na dor, né? Porque o maior desafio, por exemplo, da Atena, por que a gente bateu tanto na Atena? Porque é o
mundo tá cheio de Atena, gente. Né? O maior desafio que eu percebo hoje das mulheres na atualidade, e o desafio da Atena, é que ela não consegue mais integrar o feminino dela. Ela tá demais no masculino, demais no masculino. E isso está causando dor física nela, dor emocional dela, dor nos relacionamentos dela, dor nos filhos dela, porque falta o feminino nessa mulher. Exato, maravilha, amada. Eu amei. Eu amo esse tema. Amo testemunhar tuas transformações, viver muitas delas. E eu acredito muito nisso que você está falando, como ajuda para a gente ir encerrando, que assim, o que a gente está aqui trazendo como arquétipo, na verdade, são os típicos softwares, as típicas tendências de comportamento observadas regularmente. Então, quando a gente fala de 6 deusas gregas, da terceira geração do Olimpo, que poderia ser, como a Ká falou no início, das deusas egípcias, hindus, no fundo, todas elas, e é isso que Jung traz como estudo de arquétipo, estão falando das mesmas tendências de comportamento com rótulos, com peculiaridades culturais específicas, mas o mesmo conjunto de comportamento, que é o lugar para onde instintivamente a gente vai como seres humanos. Então, assim como você não precisa estudar a gravidade para estar sob o efeito da gravidade, você não precisa acreditar para estar sob o efeito das tendências comportamentais de como a mulher caminha pela vida. E o que são as 6 deusas? São 6 típicas maneiras que as mulheres caminham pela vida, com suas dores e seus recursos. Exatamente. E olha, foi maravilhoso. Vou convidar mais uma vez vocês aqui nos dias 21 e 22 de maio, agora em Campinas. Vamos aplicar o teste das deusas, vamos fazer teste, vamos trabalhar as deusas, vamos trabalhar casos pessoalmente, vamos trabalhar muito o feminino nesse evento de 2 dias. Mas o principal ponto desse evento do dia 21 e 22 é o que você quer. Essa é a pergunta que eu quero que você vá lá, que você esteja comigo nesses 2 dias. Eu quero te ajudar a responder, que você tenha clareza sobre isso. O que você quer, mulher? Porque o que eu vejo, Ellen, que o ser humano, uma das grandes dores do ser humano é não saber o que quer ou não ter coragem de assumir o que quer. Às vezes a pessoa até sabe, mas ela não tem coragem. Então, na próxima semana eu já devo encerrar as inscrições para o evento de São Paulo, e de Campinas, na verdade. Então, se você não garantiu sua vaga, garante, porque eu vou encerrar, tá bom? Ellen, muito obrigada mesmo. E é tudo isso que nós vamos trabalhar lá, para você saber, mulher, para onde você quer levar a sua vida, tá bom? Porque a vida não pode ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu quero uma vida que eu vou viver a vida que eu quero, né? Esse eu acho que é o maior testemunho que eu gosto de dar para as pessoas, eu vou viver a vida que eu quero, e é assim que eu estou fazendo, assim que eu estou construindo, tá bom? Ellen, maravilhosa. Gente, vamos fazer a mãozinha assim para a gente agradecer a Ellen, né? A Ellen foi ver os pais dela lá foi estar lá com a mãe dela, foi para outra cidade e ela dedicou aqui quase 2 horas para estar aqui com a gente. Então, vamos colocar a mãozinha aqui. Eu vou deixar salva. Então, eu vou fazer o seguinte, mulherada. Eu vou deixar a live salva. Então, o que eu vou te pedir? Presta atenção, você que está aqui. Posso contar com você? Eu vou deixar salva. E aí, o que eu quero que você faça? Que você vá lá, diga qual foi o seu principal aprendizado sobre... Vou fazer o seguinte. Eu vou sortear um livro desse. Pronto. Vou sortear um livro para quem for na live, que eu vou postar a live, para você ir lá e falar qual o seu principal aprendizado com a live e marcar uma amiga. Pronto, amanhã, no final do dia, eu sorteio um livro para vocês, tá bom? Mulher, a Deus interior, ok? Combinado? Então eu vou postar. Então vocês seguram aí, que eu vou postar a live e vocês vão lá e digam qual foi o principal aprendizado e marca uma amiga, tá bom? Ellen, faça sua... todas as mãozinhas para você, Ellen. Recebo com todo amor. Uma honra. Gratidão, Ká, gratidão, lindeza, gratidão às minhas mentorandas, várias delas estou vendo aqui, que estão vivendo suas transformações e ativação das suas deusas. Acompanha a Ellen lá, né? Clica ali para você ver o nome dela, acompanhe lá a Ellen no Instagram dela. Quero até fazer um convite para as meninas aqui. Ká, posso? Pode, claro. Na hora que a gente encerrar essa live, eu vou beber uma água, vou no banheiro e eu vou abrir uma live com a minha mãe para falar da transformação arquetípica da deusa da minha mãe na vida. Ai, que lindo! Minha mãe é um exemplo de transformação do feminino em
incrível, uma grande inspiração de como mover-se através da vida. E eu quero muito honrar essa possibilidade em cada mulher através desse papo com a minha mãezinha. Então vocês estão todas convidadas. Daqui uns 15 minutinhos eu vou entrar lá no meu Insta, já pega aqui 20 horas, 20 horas, pode ser? 20 horas. 20 horas, entro aqui para continuar essa prosa com a mamãezinha e vocês estão todas mais que convidadas. Vamos lá juntinho. Gratidão, meninas, gratidão, Cá. Que as deusas vivas em nós encontrem seu espaço, sua honra. Feliz Dia das Mães para todas e também somos, porque temos nossa Deméter dentro de nós, viu? Ai, tá bom. Beijo. Obrigada. Ó, vou postar, vão lá, comenta para concorrer ao livro. Beijo. Beijo, tchau, tchau.